Olá, Pedro. Olá, Mia. Queria mesmo ser a primeira. olha. Bem-vindos ao podcast de Inspiração para uma Vida Mágica. Isso. Hoje vamos falar sobre a diferença entre self-care e community care. Community. Sim, entre o autocuidado e o cuidado em comunidade. Certo. Uma conversa ativista. Uma conversa ativista onde tu vais ter a oportunidade de desabafar imenso. E tu ajudas a estruturar e organizar os meus pensamentos, como muitas vezes. É a minha forma de contribuir para o cuidado comunitário. E para o meu cuidado. Sim, e vamos procurar perceber aqui durante a nossa conversa o que é realmente o autocuidado, em que momentos é que falar em autocuidado é importante e em que momentos é que às vezes é um pouco desviar a atenção daquilo que é mais importante. Yep. Não é? Vamos discutir aqui a presença de stressores, de fontes de stress na nossa vida e como às vezes, quando falamos em autocuidado, nos estamos a desviar de colocar a atenção nessas coisas. Não é? E acho que vamos ter aqui uma conversa interessante. Que vai dar que pensar. Há lá inspiração para uma vida mágica e que termina, como é habitual, com uma proposta de prática inspiradora para esta semana. Yeah. Estamos preparados? Estamos Então, preparados. aí vamos nós. Mia, há uns dias tu vieste-me aqui com uma conversa que eu achei muito fixe e interessante Sim. para nós desenvolvermos aqui no podcast. Tu vieste-me falar, ou estavas-me a ler qualquer coisa sobre self-care, sobre autocuidado e sobre a mania de apresentar o autocuidado como uma solução para muitas coisas. E muitas vezes até como a primeira solução, não é? Começa pelo autocuidado. Certo. E eu gostava que nós pudéssemos desenvolver aqui um bocadinho isso. Na realidade não li, ouvi. Ok. Ouvi. E foi a minha... Quem nos costuma ouvir sabe que eu adoro Elizabeth Gilbert. A autora que escreveu o Comer, Orar, Amar. E ela estava numa conversa com outra autora e estava a dizer que ela tinha ouvido que tudo que começa com Epá, self... Isto é tudo muito rebuscado. Coisa. Mas a giro. Ok. Presta atenção. Tudo que começa com self vem do ego, que é uma coisa muito... Não vamos falar do ego aqui hoje, acho eu. Não. Mas é assim uma coisa muito Don't get me egoísta. started. É uma coisa egoísta, Sim. né? Mas depois, porque ela, por exemplo, ela depois deu o exemplo, tipo, por exemplo, o self-made. Não sei qual é a tradução para isso para Portugal, mas em português, mas é aquela ideia self-made man, tipo, ele conseguiu sozinho. Que grande piada, não é? Porque efetivamente não há ninguém que consegue totalmente sozinho, no fundo. Assim, em termos de business e negócios e assim, Sim. como é que és um self-made man, né? Mas também, depois estava a falar disso que a pessoa com quem ela estava a falar tinha escrito um livro e ela disse que ela de propósito, em 55.000 palavras, não mencionou self-care ou autocuidado uma única vez. Por outro lado... Eu também já escrevi livros e nunca escrevi self-care. Sim, mas era um livro que esta pessoa ainda por cima disse que muitas vezes as pessoas encaixam-na Na indústria. na indústria do wellness e do self-care. E ela detesta isso. Porque, e o que é, qual é para esta senhora, que agora não me lembro o nome, peço imensa desculpa, a alternativa é community care. Não é? É ajuda da comunidade e o facto de nós estarmos em comunidade. E acho que eu já mencionei isso antes. Houve uma altura, há uns bons anos atrás, eu falava muito de autoajuda, de autocuidado, desculpa. E Autocuidado não é uma forma de autoajuda. também uma forma, e até podemos falar também de autoajuda neste sentido, não é? Mas o autocuidado, e eu falava disso como uma solução para muita coisa, como uma solução, por exemplo, na parentalidade, ou como uma solução também para estares em relações, ou para estares bem, no fundo, que temos esta ideia, não é? Tens que começar por ti. E por muito verdade que isso possa ser,
É isso não sei se é isso que quer dizer na realidade, não é? Por muito verdade que isso possa soar, verdade, não é? Acho que não é a verdade toda. Que acho que esta proposta de ajuda em comunidade é realmente uma proposta que nós precisamos de ponderar muito mais, né? Ainda no outro dia eu estava a fazer uma palestra e falei sobre isto, porque eu vejo muitas vezes, e lá está, eu também falei disso, que se tu sentes-te esgotada como mãe, então tens que cuidar de ti. Todo cuidado começa por ti, não é? Sim, é verdade que muito começa por ti. Agora, temos toda uma sociedade à nossa volta, uma comunidade à nossa volta, que contém uma série de stressors, uma série de causas de stress, que fazem também com que eu seja uma mãe cansada e exausta. Ou seja, por muita meditação que eu faço, por muito que eu tente cuidar de mim, essas causas de stress, o facto de... Eu estou a dizer embora isso não seja bem o meu caso, né? Mas por muito, mesmo assim trabalho imensas horas de trabalho, não estou contente com a escola dos meus filhos, causa-me muito stress e ansiedade ter que deixá-los lá tantas horas todos os dias, e depois tenho os desafios com eles que tenho quando chego a casa. Se calhar o dinheiro que ganho efetivamente não chega para mais, tenho muitas horas de carro todos os dias, ainda tenho que pensar na toda a logística que implica a vida em família, né? de gestora do projeto de família, e autocuidado não é uma solução para isso. E nem sei se é por aí que devemos começar. Eu acho que precisamos no fundo, é uma questão de nos tornarmos mais ativistas. Não é? Eu vou fazer a minha parte, mas só aquilo que é meu não chega. Estou a ser muito confusa. Estás a ser muito ativista. Saltaste, já. Olha, eu acho que... Não é? Mas deixa-me só envolver assim mais um bocadinho desta conversa que tive no outro dia, não é? Que eu não estou contente, mas com os meus filhos na escola, por aí fora. Por outro lado, os outros adultos que passam o dia com os meus filhos também não têm as melhores condições de trabalho. Ou seja, eles também têm as suas vidas familiares, têm o seu local de trabalho, que têm uma série de questões que podiam ser muito melhores para prestarem um melhor serviço e apoio às crianças. Portanto, estamos aqui todos interligados, mas parece que cada um, a única dica aquilo que vemos, não é? É o que cada um tem de fazer sozinho por si só, e não como é que cuidamos desta comunidade. Eu acho que aquilo que estás a relatar é uma conversa, tem uma estrutura semelhante a outras conversas que nós já tivemos aqui, quando me lembro, por exemplo, de tu falares sobre mindfulness, e como muitas vezes se diz, tens que fazer mindfulness ou tés que meditar, não é? Para poder estar melhor. Eu acho que aquilo, quando nós falamos de autocuidado, estamos a falar de um cuidado prestado pelo próprio a si mesmo. Não é? Ou seja, o que é que seria autocuidado? Será eu garantir que tenho um tempo para tratar de mim, do meu corpo, da minha saúde mental, que tenho um tempo para fazer as coisas de que gosto, não é? Tenho um tempo para cuidar até de mim esteticamente. Que muitas vezes as pessoas, mulheres principalmente, dão prioridade a isso. Sim, eu acho que acaba por não ser autocuidado, porque em vez disso fica uma obrigação, porque tenho que ter as unhas arranjadas, tenho que ter a pele bonita, tenho que ter o cabelo direito. Pronto, mais um desabafo. Não é? Mas eu estou a dizer, isso não é autocuidado quando se torna assim, não é? Precisas desabafar mais? Não, já está. Vamos ver. Eu estava a procurar definir autocuidado. Desculpa. E é sempre com a minha necessidade de definições. Mas eu acho que o autocuidado é uma coisa natural. Ou seja, quando tu tens... Não é? Ora, repara naquilo que acontece quando tu tens o teu tempo livre, quando tens assim uns dias onde de repente algumas das tuas responsabilidades desaparecem, sei lá, estás sozinha porque
eu estou com os nossos filhos num sítio qualquer, ou porque tu foste para um sítio qualquer e estás de férias, ou estás a passar um tempo mais relaxado, onde não tens essas responsabilidades todas que estavas a falar. Nesses momentos, naturalmente, o que é que eu vou fazer? Vou fazer o que me apetece. E dentro daquilo que me apetece, muitas vezes surgem estratégias e atividades a que nós chamamos de autocuidado. Vou tomar um banho de imersão com a espuma e vou beber um copo de vinho e vou ter uma conversa relaxada com um amigo ou vou jantar sem tempo e sem necessidade de correrias. Não é? Portanto, acabamos por fazer aquilo que nós chamamos de autocuidado. Se o autocuidado for natural, quer dizer que nós, quando passamos a ter necessidade de alguém nos lembrar, olha, tens de cuidar de ti, é porque alguma coisa não natural está a acontecer no meu processo, que é a chegada desses, como é que lhe chamaste, destes stressores todos, né? Destas fontes de stress. Mas já reparaste que muitas vezes quando falamos de autocuidado implica afastar-te do teu ambiente normal do dia a dia? Sim, muitas vezes sim. Sim. Sim, porque esse ambiente é muito... Os stressores estão muito, nesse é ambiente. muito absorvido. Agora, será que é isso que é o verdadeiro autocuidado? Ou será que existe uma forma de tu, no teu dia a dia, poderes integrar esse chamado autocuidado? Então, o que é que para mim é verdadeiro autocuidado? É de eu respeitar os meus limites e as minhas necessidades no meu dia a dia e comunicá-los. Comunicar as minhas necessidades e comunicar os meus limites e respeitá-los no dia a dia. Sim, mas olha uma coisa, quando tu estás agora a dizer isso, estás outra vez a falar de uma coisa que é self, que é eu é que tenho de aprender Mas, sim, necessidades psicológicas e necessidades fisiológicas, não é? Necessidades emocionais e necessidades fisiológicas. E foi por isso que eu também estava aqui a falar de limites, né? Que é limite aqui quando me encontro com esses estressores. Sim. Mas não achas que ao fazer... Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que o autocuidado é importante, não é? Que é nós garantirmos que temos estamos com uma energia saudável para lidarmos com as coisas da nossa vida. Tal como acredito que é importante aprender a comunicar os nossos limites. Só que muitas vezes utiliza-se... Não sei se era por aí que tu estavas a levar esta crítica ou colocar o self-care. Tu não estás a criticar o self-care, estás a criticar pôr o self-care como a primeira coisa, a primeira medida. E monetizá-la e capitalizá-la. Que é o que acontece. Sim, mas porque É o self-care, né? o self-care. Porque acho que aqui para onde está a ir a minha atenção é que quando nós fazemos isso, estamos a dizer ao indivíduo que, olha, tu és tu que tens de fazer isto. Certo. E estava aqui a pensar que mesmo quando dizemos, tens que aprender mais sobre as tuas necessidades, tens que aprender a dizer não, és tu que tens que aprender a fazer isto. Ou seja, nós, perante este indivíduo, estamos a colocar de fora do processo, que é tu que tens que aprender a fazer isto. Sim. Eu acho que não disse tens que aprender é fazeres isso. Só que a questão é que não há espaço para isso muitas vezes no ambiente onde me encontro. Certo? Não é só eu não saber fazê-lo, é de eu me sentir segura também a fazê-lo. E eu sentir-me segura a fazer isso, a falar e assumir responsabilidade pelos meus limites e as minhas necessidades, não depende só de mim. Não é? Não depende só de mim quando depende também do ambiente. Se calhar estou num emprego onde a mínima crítica ou a mínima imposição de um limite pessoal expressa significa algum tipo de castigo dentro da organização onde eu estou. Certo? Tal como acontece com as crianças na escola. Uma criança que mostra claramente um limite na escola muitas vezes é castigada. Sim. Certo? Portanto, aqui o contexto em si interessa para a minha possibilidade de estar esse autocuidado ou não. Ou se calhar depois, quando estás a implementar o teu autocuidado, né, recebes críticas da parte do teu entorno familiar ou das pessoas que estão à tua volta, não é?
quando de repente mostras que colocaste isso como uma prioridade Certo. e dizes, olha, decidi ir estar um fim de semana sozinha. Mas não vais estar com o teu marido e com os teus filhos? Não é? Mas também é. Lá está, outra vez estamos a fazer isso, mas quem é que tem essa possibilidade de fazer isso? De realmente se afastar? Portanto, falas com a mãe que tem 3 filhos, está sozinha com eles porque o pai decidiu que não é da responsabilidade. Ou ao contrário, um pai que está sozinho e não tem apoio familiar Em vez de falar em e autocuidado. vou-lhe falar nesse tipo de autocuidado, é mesmo isso que eu vou fazer? Ou vou perguntar, não é? Se calhar, em vez de lhe dizer como coach, vou dizer, tens que cuidar de ti, tens que vir para o meu retiro. Se calhar vou dizer, olha, queres que eu fique com os teus filhos uns dias, este fim de semana? Mas que coach, mas um coach que diz, tens de vir para o meu retiro, não é coach, isso não é coach, isso é Tá bem, desculpa. vendas. Mas essa é que... Sim. Mas percebes a ideia aqui, não é? Sim. Porque é que isso eu vejo aí? Vejo uma menina de branco e um chapéu não é? Toda bonita, numa praia, e ela está-se ali a mexer, de formas sensuais, a dizer, vem para o meu retiro, cuida de ti, não sei o quê. Se calhar, um grande serviço para a comunidade e a sociedade que essa pessoa podia fazer, olha, eu fico com os teus filhos este fim de semana para tu poderes fazer o que tu quiseres. Então estás a propor que as pessoas que organizam retiros agora têm que ficar com os filhos dos outros? Sim. Não, é só um exemplo meio parvo, mas também tem alguma seriedade. Percebes onde quero chegar? Sim, então estava a pensar que, por exemplo, eu organizo cursos de desenvolvimento pessoal, então agora vou ter que passar Mas tu não vendes autocuidado, não é isso que estou a dizer. Tu não vendes autocuidado. Espera aí, eu estou aqui, deixa-me organizar aqui o meu pensamento. Na tua cena de desabafar, estás-me a dar demasiados estímulos, eu hoje não estou em dia para isso. Porque eu estou aqui a sentir duas coisas diferentes. Que uma são duas situações bem diferentes. Uma dizem-me que eu tenho que é importante o autocuidado, mas eu não tenho uma estrutura sequer onde eu possa dizer, ok, vou fazer isto. E isso pode-me fazer sentir até muito mal, que eu percebo que a solução para eu me sentir melhor era eu cuidar mais de mim, mas eu não consigo fazê-lo. E isto às vezes até me pode fazer sentir um bocadinho culpado quando as pessoas dizem, mas isso tem que ser a tua prioridade, tens que arranjar uma solução. E eu à minha volta não tenho como fazer isto, não tenho porque não tenho capacidade financeira, não tenho uma rede de apoio, etc, etc. Eu acho que isto é uma forma de olhar e de nós percebermos se, quando estamos a dizer às outras pessoas o mais importante é o autocuidado, se estamos a propor isto a pessoas que de facto, mesmo aceitando a ideia, se o poderiam fazer. Okay? Isto é uma coisa. E às vezes é nós não termos noção de que alguns têm este privilégio e outros não. Exato. Okay? Depois um segundo nível mesmo quando tu tens esta possibilidade, se é por aqui que nós de facto devíamos começar, porque ao começar por aqui estamos a dizer, Mia, tu tens a possibilidade de fazer isto, então faz, essa tem que ser a tua prioridade. Se isto não é depositar em ti, enquanto indivíduo, uma responsabilidade que tem que ser, antes de mais, nossa enquanto sociedade, que é como é que nós, enquanto sociedade, nos organizamos para que as pessoas possam naturalmente ter os seus tempos e espaços de autocuidado sem terem que estar a tornar isso uma prioridade. Porque para elas tornarem isso uma prioridade, quer dizer que têm que deixar outras coisas de ser prioridade. Mas por que raio, que esta pergunta, por que raio, é que nós, no ano de 2023, com toda a tecnologia que temos, com todos os recursos que nós temos, porque é que nos continuamos a organizar de uma forma em que isto tem que se tornar uma prioridade? Não é naturalmente uma prioridade. Exato. Não é? Porque mais uma camada. Sim, porque que eu estava a falar disto da sociedade e da família, como isto às vezes é assim é meio louco, é meio insano, que é, por um lado, eu posso propor às pessoas e falar-lhes da importância do autocuidado, mas a seguir, quando tu vês uma pessoa que realmente tem muito, está fazendo isso aqui, não, às 9 da manhã não, porque eu gosto de me levantar tarde. Foi preguiçoso.
Que egoísta. Não é? Ou tipo, não, mas eu só trabalho 3 dias por semana. Fogo, é grande vida, 3 dias por semana, é não que mais... Não é? E de como, às vezes, de uma forma muito inconsciente, nós até temos algum preconceito negativo em relação a quem, Verdade. de facto, se torna isso torna uma prioridade, não é? Ou, bem, eu lembro-me de quando os nossos filhos eram mais pequenos, às vezes de conversas com algumas pessoas, de dizerem assim, mas quê? Mas vocês foram os dois para férias sozinhos? E deixaram? Eu era incapaz de deixar os meus filhos. E como isso às vezes comentário não vinha de olho, eu era incapaz porque não tenho como fazê-lo, era mais, eu era incapaz porque eu gosto muito deles. Não sou como vocês. Sim. E como às vezes estas críticas podem aparecer. Portanto, eu acho que aqui uma boa proposta, esta cena do autocuidado, em alguns contextos em particular, eu acho que é muito importante. Porque há pessoas que simplesmente se esqueceram disto e estão demasiado, tendo essa possibilidade, estão viciadas no eu tenho de servir os outros. Não é? Eu tenho de pôr os outros primeiro. Sim. Às vezes eu como mãe ou como pai, eu tenho que pôr sempre os meus filhos primeiro, porque senão sou um mau pai ou uma má mãe. Autocuidado é importantíssimo, não é? Mas eu ia te dizer que há outros contextos onde isto me irrita um pouco. Porque tóxico. É tóxico, porque é contextos onde quem te está a dizer isto é uma pessoa, um conjunto de pessoas que podiam mobilizar recursos para que o autocuidado pudesse surgir mais naturalmente. Não é? Que é, por exemplo, estou dentro de uma organização e posso olhar para as minhas contas e até, olha, será que podíamos reduzir o horário de trabalho dos nossos colaboradores? Será que lhes poderíamos pagar melhor? Será que podíamos criar uma creche dentro da empresa? Não é? E quais são os stressores? Vamos estudar. Quais são os stressores? O que é que impede as nossas pessoas de se sentirem melhor? Mas não é sentirem-se melhor para produzirem mais, é de se sentirem melhor enquanto pessoas. O que é que as impede? E há organizações que fazem isto. E cada vez mais. Há organizações que fazem isto e que se preocupam. Na escola, não é? Para os nossas crianças, em vez de lhes dar aulas de mindfulness ou de assim, coisas pontuais para se portarem bem, né? Olhar efetivamente quais são os estressores aqui para as crianças e para os professores e melhorá-los. E como estou a dizer, não só para produzirem melhores resultados, mas para efetivamente se sentirem bem, em primeiro lugar. Não? Sim, eu tenho sentido assim, eu não consigo dizer se isto é estatisticamente significativo. É estatisticamente significativo e entre as pessoas e empresas que me abordam. Tem sido um movimento, eu acho que o pós-pandemia, este movimento parece mais forte, mas como eu digo, não consigo quantificar isto. Mas eu tenho tido mais abordagens de empresas quando dizem, Pedro, gostava que viesses cá fazer uma palestra ou fazer um workshop aos nossos colaboradores. Está a surgir mais vezes o briefing de a única intenção disto é ajudar as pessoas a descobrirem mais sobre si ou a sentirem-se melhor. Até tiveste um comentário giro no outro dia, o que é que foi? Sim, está a ver, acho que cada vez mais interesse no Não é para motivar, não é para produzir mais. Não é Sim, o desenvolvimento pessoal pelo desenvolvimento pessoal. Não é o desenvolvimento pessoal como um meio para atingir resultados. Mesmo que às vezes a pessoa tenha a sensação de, claro que se as pessoas se sentirem melhor, em princípio isto também é bom para a organização, daí também fazer algum sentido a organização e investir dinheiro nisso. Mas não é uma coisa linear, não é isso. Isso será um resultado marginal, não o resultado mais importante. Eu acho que isso está a aumentar. Okay? Porque eu acho que foi um dos aspectos positivos da pandemia e dos confinamentos, foi que também levou muitas organizações a questionarem sobre o que é que nós realmente estamos a fazer aqui, não é? E porque estes momentos obrigaram a que as pessoas que são decisoras dentro das organizações também tiveram, como os outros, a lidar com agora estou em casa, agora estou à distância, agora às vezes estou literalmente impedido de produzir ou desempenhar as minhas tarefas como habitualmente. Portanto, eu acho que está a haver esse questionamento. Mas quando tu falas aqui em autocuidado, né, tu no início até foi quase assim um lapso, disseste autoajuda, né? Porque eu acho que nós podemos ter esta conversa toda também com a autoajuda, claro. Né? Porque quando nós vamos fazer uma palestra ou ter um momento ou vamos fazer um dos nossos eventos de inspiração para uma vida mágica dentro de uma organização, como já temos feito, né, a nossa grande proposta
não é tu sozinho, pega lá estas ferramentas e tu é que tens que desenrascar sozinho. Sabendo que dentro do teu contexto e dentro das coisas que tu controlas e não controlas, há coisas que tu podes fazer que são só tuas e que te permitem sentir melhor. Mas se nós utilizarmos isso como um mecanismo preferencial, demitimos-nos de tudo o resto. Claro. E basicamente dizemos, a nossa sociedade pode ser terrível, tu é que tens que, tu sozinho pega nas tuas ferramentas e vais conseguir sentir-te Mas bem. a community care implica a minha participação ativa, Uhum. não é? Implica, eu não estou fora da comunidade, portanto, autocuidado faz parte de cuidado em comunidade. É? Só que o que eu tenho sentido é que o movimento assim é muito, é um bocadinho como a escola, se consigo dar esse exemplo, como a escola pública não está a funcionar, entre aspas, vamos criar aqui comunidades de aprendizagem. Eu gostava de ver mais essa responsabilidade, esse ativismo. Eu sei que é difícil entrar com novas ideias muitas vezes numa escola pública, não é? Mas também sei que é possível porque vejo projetos incríveis, conheço professores incríveis, mas às vezes aumentamos a polarização, a marginalização, assim, não é? E como é que podemos... Estou-me a enterrar um bocadinho, estou a sentir aqui. Estou a tentar perceber para onde é que isto vai. Não, mas o que é que eu acho que eu tenho esse sonho assim com uma utopia onde nós podemos encontrar aqui este equilíbrio entre o meu autocuidado e comunidade, cuidado em comunidade, onde todos nós possamos ter as nossas necessidades preenchidas. Da forma que nós sintamos melhor. Mas isso tem que significar retirar muitos estressores para todos, que para a maior parte das pessoas são estressores, não é? Trabalhar horas demais é um estressor, a não ser que sejas um workaholic, então é um mecanismo regulador e continua a ser problemático. Não é? Mas que consigamos pensar nisso. Estou-me a fazer entender? Não estou. Claro que estás, meu. Sim. A minha cabeça já está por todo lado. Acho que quando tu começas a falar sobre isto, claro que eu noto que tens assim uma vontade muito grande dentro de ti que estas ideias sejam tão óbvias para toda a gente que nós possamos de facto chegar até esse community care, não é? E acho que há aqui acho que isso, quero que seja disponível para todos. Era isso, esse exemplo das crianças também, qual é o meu sonho? Que é um ambiente propício para aprendizagem ou bem-estar, esteja disponível para todas as crianças. Isso que é o meu sonho. Sim. Eu acho que assim, de uma forma geral, o movimento do desenvolvimento pessoal, sobretudo algumas das pessoas que, por transformarem isso num objetivo, chegam a mais pessoas, têm mais seguidores no Instagram, conseguem ter bases de dados maiores, fazem eventos com mais pessoas. Algumas destas pessoas, esta conversa que tu estás a ter aqui passa-lhes completamente ao lado. E só colocam o foco se tu pegares nas mensagens delas e fazes, ok, isto é um apelo ao self-care ou ao community care? Isto é um apelo à autoajuda ou é um apelo à ajuda mútua? Não é? Isto é um apelo ao individualismo ou é um apelo ao sentimento de grupo e de comunidade? Vai tudo na mesma direção, que é tu tens de desenrascar, tu tens de desenvolver, tu tens de conseguir, tens que ir atrás dos teus sonhos, tu tens que lutar. Mas também, de alguma forma, principalmente quando estamos assim em tempos um bocado incertos, dá-te uma falsa sensação de controle, não é? Se só depende de mim... Sim, só que isto... Por isso que pegam, é isso que dizer, Sim, por isso é que pega, porque do outro lado tu sentes isto como mais acessível, porque se me derem uma mensagem de isto depende de todos e da interação entre todos,
a minha sensação é, pá, então estou lixado. Se me derem, pá, isto só depende de ti, então peraí, se calhar consigo-me safar. Não é? E é por isso que isto às vezes ressoa mais rapidamente dentro de cada um de nós. Só que é uma mensagem de cocó, porque não tem nenhum tipo de validade nem de evidência, não é? Porque isto é um paradoxo, que é, não é? Que eu estou a apelar ao individualismo, mas ao mesmo tempo consigo olhar para os números e perceber que o apelo só funciona porque o individualismo não funciona. Porque se funcionasse, éramos todos individualistas e estava a funcionar bem para todos. Só que só funciona bem para alguns. Ainda hoje estava a ler um artigo que falava de uma investigação, né, que confirmava mais uma vez que se tu queres estar feliz, então investe nas tuas relações. Não é? Não dizia investe no teu autocuidado. Não dizia investe não é? Eu dizia investe nas tuas relações. Os nossos sistemas nervosos estão dependentes uns dos outros, não é? O nosso bem-estar está biologicamente dependente do bem-estar das pessoas à nossa volta. Por muito que nós lutemos pelo nosso bem-estar individual, ela nunca é independente das pessoas pelo menos das pessoas que temos mais próximas, não é? Sim. As duas, acho que convém aqui, estamos a chegar ao final aqui da nossa conversa, mostrar que isto não é bem uma conversa de isto ou aquilo. Não, é both and. Sim, é uma conversa disto e aquilo. Não é? Porque eu estou-me a lembrar, por exemplo, que na semana passada eu estava assim num momento de poucos recursos e uma coisa que me ajudou imenso, que eu já não fazia há muito tempo, foi assim tomar um banho de imersão quentinho e estar ali num tempo só para mim. Tal como às vezes eu te digo, Mia, olha, hoje o que me apetece é vai toda a gente dormir e eu fico a ver televisão e a beber um copo de vinho. E às vezes é um momento, isso é o meu, eu podia lhe chamar de autocuidado, ou podia lhe chamar de outra coisa qualquer, né? Mas é um momento que é meu, é por mim. Claro que ele só acontece, neste caso, porque alguém está a fazer um bocadinho de community care por mim, que é tu dizeres, ok, não é? Eu posso, olha, ok, então, eu hoje trato das coisas, eu hoje crio as condições para que tu consigas ter o teu self-care, porque podia não existir essa... E que possas fazer esse self-care também porque é mesmo por ti, não porque é para seres melhor para os outros. Que pode talvez parecer um bocadinho paradoxal nesta conversa, mas acho que também é importante. Nós podemos fazer coisas só por nós. Porque nos dão prazer. E não com a justificação de que depois vou ser uma melhor mãe ou depois vou ser... Não, senão continua a ser o velho truque ou a velha ilusão que nos andam a propor há muito tempo, de que tu tens que ser sempre produtivo. Portanto, mesmo os momentos em que tu paras, eu estou a parar para quê? Para depois poder produzir mais, não é? Eu vou fazer férias uma vez por ano para quê? Para depois, em setembro, vir de cabeça limpa e produzir mais, não é? Mas isso isso está outro episódio. Mas isso é a historinha que nós andamos a contar uns aos outros e que não tem nenhuma base, não tem nenhuma evidência. Qual é a razão disto? A razão disto foi assim que nós... Isto é uma razão sobretudo cultural, não é? Que nós habituamos a pensar assim na nossa existência humana. A nossa existência, ela tem valor dependendo daquilo que nós produzimos. E quando nós nos libertamos um pouco desse paradigma, depois o self-care deixa de se chamar self-care, passa só a chamar-se pão de vida. Care. É o que é. É o que é. Qual é a proposta aqui então? Faz o self-care que te apetece fazer por ti, no geral. Sim. Mas lembra também da forma que podes contribuir para os outros poderem fazer o próprio self-care. E aqui, mensagem ativista, que é procura perceber também se quando os outros te propõem o self-care, se também não estão eles próprios, às vezes, se não estão eles próprios a abdicar da sua responsabilidade, não é? Quando dentro de uma organização ou socialmente te dizem, olha, tens cuidado, não é? Tu dizes assim, ok, eu posso cuidar disso, isso é importante, mas e que tal também termos
pensarmos aqui em ter melhores condições. Que tal pensarmos aqui na cultura desta empresa, onde se olha para o lado quem sai às 7 da tarde e já está desde antes das 9 aqui, né? Sim. Olhar também para isso. Certo. Pois, Sabes, para muitas outras coisas. sabes que há uns anos para cá, normalmente, quando eu facilito meditações, quando guio meditações, costumo finalizar com agradecimento, ou um apelo ao agradecimento, que é que a pessoa agradecer-se a si mesma por se permitir aquele momento, agradecer as pessoas que estão lá presentes e a partilhar aquele momento com a pessoa, e também agradecer àquelas pessoas que de alguma forma contribuíram para a pessoa poder estar aqui, ali naquele espaço, a fazer aquilo naquele momento. E eu gosto muito de pensar nisso assim. Lembrei-me agora por causa disso que tu estavas a dizer que a outras pessoas também contribuem, né? Essa diferença entre fazer o self-care para ser melhor para os outros ou proporcionares self-care para os outros. É diferente, não é? É diferente, é. E às vezes aquilo que tu chamas de self-care pode ser só um ato de amor ou de carinho que outra pessoa tem por ti. Claro. Não é? Claro. É. Isso. Olha, preparei-te um banho quentinho. cheio de bolhinhas e está lá uma música agradável e um copo de vinho. Porquê? Porque sim, porque achei que ias gostar. Comprei-te uma pasta de dentes. Sim. Também é self-care. Também é self-care, sim. Boa, Mia. Obrigado por esta conversa. Olha, desculpa lá. E obrigado pelo teu entusiasmo e os teus desabafos todos. Espero que faça algum sentido. A intenção aqui é fazer pensar, não é? Refletir sobre isto. Sim. E para ajudar também temos a prática inspiradora desta semana já a seguir. Sim. Obrigado, Mia. Obrigada. Então, a prática inspiradora desta semana é a seguinte. Nos momentos em que tu sentes que precisas de cuidar de ti, ou que deverias cuidar de ti, ou que as outras pessoas dizem que precisas de cuidar de ti, antes de pensar especificamente no que podes fazer, se é ir ao cabeleireiro ou ir a um retiro na Índia, pensa na tua vida e os estressores, os fatores de stress que existem na tua vida e aquilo que efetivamente poderia mudar para tu não sentires tanta necessidade de autocuidado. Se tens questões com o teu trabalho, questões na família, questões na tua vida pessoal fora da família, quais são realmente aqueles estressores, aqueles fatores que te pressionam de tal forma que sintas que precisas de mais autocuidado. E depois, claro, podes também pensar no autocuidado em si, mas pensa primeiro nestas coisas. O que é que pode mudar na tua vida? E, muito importante, que ajuda é que podes pedir? Que ajuda é que podes pedir aos outros para diminuir estes fatores de stress? E já agora, se quiseres fazer o nível avançado desta prática, o que podes fazer para proporcionar aos outros, as pessoas mais importantes da tua vida, melhor autocuidado. E assim, de alguma forma, também estamos aqui a praticar cuidado em comunidade. Boas práticas!